Olá pessoal, tudo de bom? Uma satisfação que todos aí estejam na paz, no amor de Cristo. Eu vim aqui nesse vídeo compartilhar o slide de aulas que eu dou. E nesses slides nós vamos encontrar então orientações para a gente tratar de como enfrentar a crise. Estamos precisando de muita informação, já existe muita informação prática, muita informação que nos ajuda em vários aspectos. Eu vou tentar contribuir aqui com a parte espiritual. Então vamos para, num primeiro momento, conceituar o que é crise, né? A gente precisa conceituar para depois a gente desenvolver, então, um argumento. Então, crise planetária vem do grego crisis, significa separar, depurar, como se faz com o ouro. O dicionário etimológico de Antenor Nascentes dá também o significado de momento decisivo, separação e julgamento. Uma crise é sempre uma mudança brusca, uma alteração importante no desenvolvimento de um evento ou acontecimento. Essas alterações podem ser físicas, morais ou simbólicas. Então nós vamos entender também que crise no chinês é perigo e oportunidade. Então é mudança que gera desconforto, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de transformação, de melhoria, de renovação dos hábitos. Nós temos aqui um textinho aqui, né, do mentor Emmanuel, que diz assim, aí então uma informação espiritual para a gente, que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então a fé, a espiritualidade é esse alicerce que nos dá a esperança, porque sabemos que nada ocorre por acaso, que tudo na Terra tem um objetivo, que muitas vezes nós não compreendemos claramente, mas temos que ter a confiança na espiritualidade, que todos os males caminham para uma renovação e um estado melhor de coisas. Vamos para o próximo slide. Crise planetária, do livro do mestre Divaldo Pereira Franco. Divaldo, do qual tem uma literatura vastíssima de contribuição espiritual, principalmente na questão da psicologia transpessoal, aliado à espiritualidade. E ele nos diz o seguinte, que estes são tormentosos dias de crises morais, de valores, de consciências, de responsabilidades, de emoções, de esperanças, de significado existencial. O ser humano rico de conquistas externas encontra-se vazio de realizações interiores, só sobrando então problemas e ambições desmedidas que o levam a contínuas crises existenciais. As crises então se multiplicam em razão das diferenças de ideia, dos anseios da mente e do coração, dos objetivos que são perseguidos por cada qual, enquanto que nós, na roupagem carnal, temos o total desprezo pelos valores do espírito, que são de natureza eterna. Então, o fato da gente ser apegado ao materialismo e nos faltar espiritualidade faz com que a gente interprete o mundo de um jeito e crie valores nesse sentido, gerando um apego muito grande que faz com que nós soframos mais, principalmente em momentos como esse, onde toda a estrutura material que nos cerca, que nos gerava conforto, que fazia com que nós tivéssemos tranquilidade, ela se desfaz e aí então exige de nós que a gente possa então trabalhar o patrimônio interior, espiritual de cada um. E nesse momento de crise, isso vai fazer a diferença, né? Eu me lembro bem de Viktor Frankl. Ele é aquele neuropsiquiatra que vai então estar nos campos de concentração, acompanhando então as vítimas sucessivas que aconteciam no campo. Ele esteve lá
presenciou que inúmeras pessoas se entregavam rapidamente e outras perseveravam mais. Então elas tinham uma motivação maior. E a gente vai então descobrir que essa motivação maior, ela está muito inspirada na maneira como se interpreta a vida. E o Viktor Frankl então vai distinguir aí a espiritualidade daquelas pessoas, que fez não só que elas enfrentassem com maior resistência, tranquilidade, aquele momento grave que os levava para a morte, de uma forma serena, e até ele percebeu que pessoas, além de ajudar-se a si mesmo, também tinham condições de ajudar a outros. Então, esse entendimento, esse ponto de vista, nos ajuda na forma como a gente compreende, e agora estamos com o coronavírus, com todas essas dificuldades que a gente enxerga, uma visão espiritual se faz necessária, para que a gente possa ter então uma visão maior, que vá acima da transitoriedade da vida material. Então vamos aqui para o próximo slide, onde ele vai falar da espiral evolutiva. A espiral evolutiva mostra que tudo é cíclico, as crises são cíclicas na história da humanidade. Repetimos as experiências em um plano ascensional, e para cada curva de experiência surge uma saturação do modelo vigente, provocando um salto para um novo ciclo e assim por diante. Revivemos as mesmas experiências, cada vez de forma mais complexa, exigindo de nós novas formas de tratar velhas questões. E assim se dá a evolução, pois de crise em crise vamos caminhando para um futuro melhor. Eu não sei se vocês conseguem enxergar essa figura. Essa figura aqui é então uma espiral, onde você tem vários planos. Esses planos são planos de existência. Então nós podemos ilustrar aqui, nesse primeiro plano aqui de baixo, o Império Romano, que teve crescimento, auge e decadência, saturando então as experiências nesse plano, até que elas emergem para um novo plano. É o momento da crise, que eleva para uma nova condição. E assim foram com os impérios. Chegamos nos dias de hoje, a mesma coisa, estamos saturando as velhas experiências, só que de forma mais complexa, fazendo com que a gente reveja muito do que nós já vimos. É como então Salomão diz que não há nada de novo debaixo do sol, e realmente não há. O que tem é o desenvolvimento mais complexo de experiências já tidas em outras vidas, no passado, de forma que a gente vai de aprendizado em aprendizado a cada crise, tornando o entendimento dessas questões mais complexo, mais rico, tendo até que adquirir um novo vocabulário. Exemplos a gente pensa no Império Romano, a gente vai então pensar na degradação, a gente vai pensar na promiscuidade daquela época, do exercício do poder, de como o poder é exercido inconsideradamente. E a gente evoluiu, hoje nós temos leis que regulam o poder. Essa postura de permissividade que havia na época, hoje gera doenças, onde a lei de causa e efeito traz consequências maiores, então trazendo para nós um sentido de responsabilidade e pedindo mudança. Então é o que está acontecendo hoje com o coronavírus, que ele tem o nascimento aí no reino animal e transportando para o homem. Então há aí alguma atitude nossa, e até então uma desconsideração então, com o reino animal, que faz com que a gente traga problemas dos quais nós não deveríamos estar passando. E as crises são assim. Dado o nosso nível evolutivo, ainda precisamos desse tipo de ferramenta para nos ajudar na educação espiritual de todos. E ainda estamos numa longa caminhada com relação a isso, né? Bom, como agir então na crise? Eu tenho aí Bezerra de Menezes, que é esse que você pode acompanhar aqui,
figura de Bezerra de Menezes, que foi então um político, é alguém também que é médico, que cuidava de muitas pessoas gratuitamente, dando o seu exemplo de homem de bem que ele era. Ok? Ele vai nos dizer o seguinte: momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um tempo de amor e paz. Bela mensagem. Então é o que nós buscamos, construir esse momento, né? Mas ainda estamos em plena transição, em plena transformação da crise, mas que lá na frente vai resultar, então, em dias melhores, né? Mas agora é a hora de levantar, mudar, seguir, enfrentamento, coragem espiritual. E isso, então, é o que nós estamos tentando aí internalizar em cada um essa necessidade. Vejam que essa figura aqui, ela vai nos dizer a respeito que tenha coragem, assuma o desafio de pensar e de agir diferente dos outros. Porque nós temos aqui uma estrada que bifurca e vai numa direção e vai na outra. Esse é o caminho mais fácil, onde a maioria vai. E esse é o caminho mais difícil, que é mais desafiador. E nós costumamos ter comportamento de massa, sem senso crítico, agindo pelo senso comum. Então nós vemos hoje com o coronavírus, muitas pessoas ainda que não creem no problema que ela é, estão num comportamento de massa de alienação, infelizmente. Somente quando a gravidade do problema bater a sua porta, é que então elas vão ter noção do desafio que ela tem pela frente. E nós então vamos ser daqueles que vamos escolher o outro caminho, né? Já antecipando tudo isso, nos desafiando a tomar o rumo certo. Isso é importante para nós, eu tomar o rumo certo, porque é como você caminhar às cegas. Você pode caminhar uma estrada mais fácil, mas você não sabe aonde essa estrada vai terminar. Quando você muitas vezes pega uma estrada mais íngreme, uma estrada mais difícil, mas que você sabe que vai resultar em aprendizado, em evolução espiritual, então aí faz sentido a gente assumir os desafios pessoais da transformação e de uma consciência mais elevada. Próximo slide aqui, como agir na crise, continuamos nesse entendimento, que diz o seguinte, no primeiro parágrafo: é preciso que as pessoas se mantenham em pensamento permanente de ligação com a espiritualidade superior, que dirigem a evolução do planeta Terra. Essa conexão com Deus e os bons espíritos é o que dará força para que os seres humanos consigam suportar os acontecimentos que se aproximam. Então procuremos conduzir os pensamentos, sentimentos e atitudes com amor, justiça, verdade, humildade, perdão, altruísmo, mansidão, compreensão, caridade, tolerância, serenidade e fé. E nunca se esquecer do orai e vigiai, que Jesus recomendou, pois a oração é um precioso recurso do cristão para os embates da vida e, em especial, em momentos de crise e transformação, pelo qual todos nós passamos. No próximo slide nós vamos ter aí então William James, filósofo, psicólogo. William James, ele vai nos dizer o seguinte sobre pensamento e atitude mental. A maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental. Então já nessa época, William James já postulava e já nos trazia esse reconhecimento de que a mente, a atitude mental transforma. E é o que nós precisamos agora. Na nossa geração isso continua válido. Então nós precisamos ter a atitude mental correta
diante do desafio que se apresenta para todos nós. Nós temos aí também Thomas Jefferson, que ele vai nos dizer o seguinte: não consegue impedir o homem que tem a atitude mental correta de atingir as suas metas. Nada na Terra consegue ajudar o homem com a atitude mental errada. E é isso mesmo, né? Com a atitude mental errada, a gente não consegue atingir as metas, que é de superação da crise. É preciso ter a atitude mental correta. O pensamento espiritualista aí, então, para fechar esses slides da contribuição do pensamento e atitude mental. E aí então vem do Dalai Lama, que ele nos disse o seguinte: se temos uma atitude mental positiva, então, mesmo assediados pela hostilidade, não nos faltará a paz interior. Dalai Lama. Então, a atitude mental positiva é aquilo que nós, espiritualistas, dizemos que o pensamento projeta no espaço partículas mentais, e essas partículas mentais criam uma atmosfera fluídica que nos envolve as pessoas à nossa volta e envolve também toda a coletividade humana. Então, na medida em que a gente vibra energias positivas, né, que a gente eleva o nosso pensamento, nos ligamos às influências superiores sobre a vida, nós estamos alcançando paz, compreensão e serenidade, principalmente para o momento presente, que se faz ainda mais necessário, né? Pensamento e atitude mental. O mentor Emmanuel, no prefácio do livro Sinal Verde, de outro mentor espiritual, André Luiz, nos dá uma brilhante explicação sobre o pensamento e suas relações. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e as recebemos. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem um modo de sentir, que todos que comunguem, né, que tenham o mesmo modo de pensar e sentir. Então nós estamos imersos nesse oceano de ondas, um oceano de energia, com vibrações mentais exteriorizadas pelo espírito, que interage com toda essa energia, e a gente sabe que a energia é a origem da matéria, pois a matéria é energia condensada. Então, nessa influência do espírito sobre a energia, há transformação também da matéria por consequência, e aí então criando uma realidade ao nosso redor. O nosso tipo de planeta é esse que, pela coletividade de pensamentos, trabalha as energias e cria a realidade que está ao nosso redor. Então, por isso que nós precisamos, nesse sistema de troca de energias, emitir pensamentos bons, emitir pensamentos de vitória, emitir pensamentos de resignação quanto à vontade divina, que nos dá serenidade, nos dará calma, né? E aí sim, esse caso de sustentar, de insistir, é um grande exercício, porque nós oscilamos no nosso pensamento. Ora estamos aqui em depressão, ora estamos em euforia de alegria, e o corpo tem uma tolerância a isso, mas na medida que a gente sai da alegria, da euforia, a gente permanece aqui na zona da depressão, da tristeza e do medo, vai fazendo com que a gente entre em estados perturbadores, criando inúmeros males psíquicos, como a gente tem observado então na atualidade. Então é preciso a reflexão,
é preciso nos conhecermos, o autoconhecimento. E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está querendo dizer que é conhecermos a nós, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, equilibrar essa balança de virtudes e defeitos, e até, se for possível, diminuir e deixar de existir esses defeitos, o que eu acredito que a gente não consegue de uma hora para outra, isso é uma existência inteira, até outras existências, mas que é possível, desde que a gente esteja caminhando nessa direção. Então a gente deve buscar isso. Buscar hoje, amanhã, mas sempre é hora de buscar. E aí então sustentar, elevar o nível e sustentar para que a gente tenha uma rampa progressiva de evolução. Ok? No próximo slide aí, fala então do pensamento da atitude mental com relação à mídia. Diz o seguinte, ó, ao ligarmos a TV, na leitura de um jornal ou no acesso das páginas da internet, cada um de nós vai direto àquilo que mais lhe interessa. Desse modo, as nossas companhias, quer boas ou ruins, dependem essencialmente da nossa escolha. Diante disso, o ditado popular, diga-me com quem andas e eu te direi que és, pode ser adaptado desta maneira. Diga-me como pensas que eu te direi com quem andas. Então assim tudo começa no pensamento, né? No que está aqui no interior. É daqui que jorra para fora, é que vai nascer então as nossas atitudes de acordo com o que pensamos. E a influência da mídia. Agora nós vivemos um impasse aí nesse momento de crise, porque ao mesmo tempo temos que acompanhar os acontecimentos na mídia, as orientações e tudo mais, não podemos nos deixar levar por uma vibração negativa. Então a maneira, a postura como que a gente vai acompanhar os acontecimentos diante dos canais, do YouTube, na TV, em toda forma de mídia, é muito importante, porque nós podemos ficar vendo todas essas coisas e colecionando tristeza, coisas deprimentes, enquanto que a gente tem que buscar o aspecto positivo que a mídia nos traz. Então vamos estar atentos, isso aí cabe a cada um. Nós temos que nos vigiar com relação a isso. Existem pessoas que têm prazeres na desgraça, de ver aquilo que escandaliza, aquilo que chama a atenção. Então eu acho que nós temos que ter um pouco de sabedoria para saber que isso não contribui espiritualmente e nem para a nossa psique. Acaba então trazendo estados de tristeza, depressão e outras coisas mais. Nos envolvem. Vigilância e oração, então, é obrigatório, né? Porque essa é a grande ferramenta. Vigilância e oração. Lá em Mateus, né, capítulo 26, versículo 41, nós vamos encontrar assim, ó, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. O ensinamento de Jesus dizendo que o espírito tem vontade. Nós, quando viemos para esta existência, a gente se propõe a muitas coisas, queremos realizar muitas coisas, mas diante da dificuldade material, e quando fala carne é fraca, está simbolizando tudo que é material, dado a sua imposição, acaba constrangindo o nosso espírito. Onde a gente, então, nessa situação de limitação, nós esquecemos os valores espirituais e passamos a agir por impulso e resposta, por instintos, sendo levado daqui para lá e de lá para cá, inconscientemente. Então o espírito precisa assumir a sua preponderância numa hierarquia onde o espírito está acima da matéria e não a matéria acima do espírito, porque aí então há inversão de valores, e construir então uma história espiritual, da qual Jesus também nos disse, nos ensinou que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. A rocha é a realidade espiritual que é permanente e a realidade material é transitória e impermanente. Ok? Vamos lá então para o próximo slide, que está dizendo assim: vigilância e oração atenuam as dificuldades da vida, entrando em sintonia conosco, tornando-nos cada dia mais autoconscientes, percebendo claramente nossas reações do cotidiano, criamos condições
para nos avaliarmos e, consequentemente, substituirmos os automatismos os negativos pelos positivos. O momento ideal para impedir que um pensamento negativo se instale é quando ele surge. Ele sugere, então, que criemos algum mecanismo saneador que nos pertença, mas que nem sempre lançamos mão. E esse mecanismo saneador, ele é a permissão. É aquilo que nós permitimos que povoem os nossos pensamentos. Então nós temos que ter essa noção de que nós podemos escolher aquilo que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Quando nos permitimos criar situações aflitivas, de agressões, desequilíbrio, nos envolvemos de tal forma com fluidos desarmônicos que infectamos a nossa psicoesfera espiritual. Então muitas pessoas não comandam a própria força mental, tornando-se prisioneiro de si mesmo. Infelizmente é isso, né? As pessoas se tornam prisioneiras de si mesmo por justamente criar em torno de si uma atmosfera negativa que acaba escravizando. Bom, um segundo saneador, então, primeiro a gente permitir, né, a gente fazer a escolha daquilo que nós alimentamos na nossa mente. O segundo saneador é a oração, que através da prece nós melhoramos nosso padrão vibratório, né? Que momentaneamente vai encontrar então esse equilíbrio. Mas para tanto ele precisa ser acionado pela vontade, que deve vir do coração. E se na luta do dia a dia não conseguimos longo tempo para orar, façamos, né, pequenos momentos de desprendimento, voltemos por poucos minutos nossa mente para o alto, né? Entremos em estado de prece, mentalmente nos permitamos a conversar com o Pai Celeste. Então a oração é esse momento de intimidade com Deus, porque nesse momento a gente faz um enlace com o Criador. Ele sabe das nossas necessidades, mas na verdade a oração é algo para nos dar fortaleza para superar as dificuldades. Então nós estabelecemos uma sintonia fluídica, mental, salutar, que nos dá boas condições para os enfrentamentos. Com certeza ele vai nos dar força. A própria oração limpa a nossa mente, a nossa psique, né? E o importante é termos consciência de que nossa psicoesfera, que é uma esfera mental, né? Essa psicoesfera, no espiritualismo, é entendido que ela está em torno de nós, nos envolve, cria uma realidade para cada um de nós. Então, trazendo impressões, sentimentos, né? Trazendo intuições. Então, nós criamos uma psicoesfera que traga tudo isso de melhor, né? Ou então nós seremos luz ou sombra na mesma proporção que nós investirmos nos aspectos positivos ou negativos. Então nós temos que ter o vetor do nosso pensamento apontado para a luz, que ela é que vai nos elevar, que vai nos tirar da condição em que estamos, que ainda estamos na penumbra e desejando enxergar melhor, né? Bom, por fim, nesse último slide, eu fiz aí uma lista de conceitos, trazendo para vocês como conduta nesse tempo de crise, né? Então aí eu vou citar cada uma rapidamente para a gente poder encerrar esse vídeo. Primeiro, nós temos que ter o sentido de urgência. O sentido de urgência diante da crise. O segundo ponto, compreender que a crise é uma oportunidade de renovação. O terceiro, a convicção de que influenciamos o planeta com os nossos atos e pensamentos. Que a nossa atitude mental é que fará a diferença diante da crise. Não permitir que sugestões negativas façam moradas em nós. Temos também que as crises se repetem e vamos sair delas cada vez melhores.
rejeitar todo profetismo místico e catastrófico, que a transição é época então de aferir nossa condição espiritual, que nós receberemos de acordo com o que emitirmos, e que a vigilância e oração são armas do Espírito contra as dificuldades. Confiar na providência divina, que é amparo sempre presente. E por fim, que a conexão com Deus, Jesus e a espiritualidade de todo mundo, em todos os lugares, em todas as doutrinas, filosofias ou religiões, não importa, possa ser o nosso elo essencial com a espiritualidade superior. E assim então, fica essas dicas, esse registro. Espero que tenha contribuído para vocês. Vou fazer aqui então o encerramento no último slide com uma breve oração. Ok? Agradeço então a oportunidade. E vamos então para um encerramento aqui, elevando o nosso pensamento e agradecendo por essa oportunidade. Então nós temos aí que o Mestre Jesus, que nos olha, nos acompanha, ele nos diz o seguinte: observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês que por mais que se preocupe, pode acrescentar, uma hora que seja, à sua vida? Que essa compreensão e esse sentimento de espiritualidade que nos envolve nesse momento possa elevar a nossa confiança na providência divina, que através da espiritualidade, de inúmeros anjos guardiões, mentores, de todas as religiões, de todas as pessoas, de toda a gente, possa estar então nos intuindo, nos auxiliando no momento presente, no desafio da crise que se instalou, e que nós aqui no Brasil possamos fazer a nossa parte, contribuindo para melhorar nosso enfrentamento da crise, sairmos desta situação com o menor número de desconforto, com o menor número de perdas, de vidas, e que nós possamos então, lá no futuro, olhar isso como um grande desafio espiritual que nós superamos. Agradeço então aos bons mentores, à espiritualidade, a Jesus e ao Pai Celeste por mais essa oportunidade. E assim encerro. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.